Hoje eu queria assim conversar sobre a questão de liberdade. Hoje em dia a gente vê muito por aí, eu acho que já se conquistou muito mesmo em termos de humanidade na questão da liberdade, as pessoas falam dos direitos humanos, enfim. E eu queria questionar um pouco assim esse conceito que a gente tem de liberdade. Eu já contei para vocês que eu adoro questionar conceitos, porque eu percebo que eu me relaciono com os conceitos e acaba que eu não faço uma investigação sobre o que está por trás daquela palavra, o que está por trás daqueles conceitos, né? E isso foi algo que eu li, assim, um livro que mudou muito essa minha maneira de pensar, foi um livro que se chama O Poder de uma Pergunta Aberta, de uma escritora budista que se chama Elizabeth Matthew Nangle. E ela fala que, ao contrário, né, da convenção do mundo, quando a gente se fecha numa certeza, numa convicção, a nossa mente se torna muito estreita. E a gente vai, muitas vezes, considera isso sabedoria, né? Então, quando eu tenho uma opinião muito formada sobre as coisas, é muito difícil a minha mente se abrir para outras possibilidades, porque eu tenho tantas convicções, então eu acabo não questionando aquilo, né? Mas com relação assim à liberdade, a gente fala muito assim, porque eu quero ser livre, né? Eu quero, enfim, e a gente não percebe que a verdadeira liberdade ela só vai se manifestar quando eu conhecer o conteúdo da minha mente. Porque enquanto eu não conheço o conteúdo da minha mente, todas as minhas crenças, os meus pensamentos, os meus julgamentos, ou seja, toda essa bagagem que eu levo junto comigo, que acaba virando os filtros com os quais eu olho para o mundo, né? Então, se eu, dependendo daquilo que eu acredito, eu vou olhar para o mundo através dessas minhas lentes, né? Então, vou dar um exemplo. Assim, vamos supor, o que acontece assim comigo. Eu acredito muito que eu preciso ser essa moça boa, que eu preciso ser uma pessoa boazinha, que eu tenho que ser meiga e que eu tenho que ser paciente sempre e tal. E aí, o que acontece? Como eu tenho isso muito presente dentro de mim e é algo que eu, como é que eu posso dizer? É algo até que eu imponho para mim nas minhas relações e tal, eu vou olhar para o outro e toda vez que eu achar que, sei lá, o outro faz alguma coisa que me desagrada, eu vou projetar no outro esse meu desejo de ser boazinha. Então eu vou achar que o outro está me reprimindo, que o outro está testando a minha paciência, que o outro está me levando ao meu extremo, ou seja, eu não vou entender que isso é um próprio, o desejo que eu tenho na minha mente, a crença que eu tenho na minha mente, não tem outra alternativa a não ser atuado, encenado na tela de cinema do lado de fora. Mas percebe que é só uma projeção da minha mente, é algo que eu não consigo olhar. Então, por isso, não há verdadeira liberdade. Porque eu vou me sentir cerceada pelo mundo, eu vou me sentir reprimida pelas pessoas, eu vou me sentir. Eu vou achar que eu não tenho liberdade porque as pessoas não deixam que eu seja quem eu sou, sabe? É como se assim, não, mas o mundo espera isso de mim, né? E é tão louco essa história de o mundo espera isso de mim. Não, eu tenho certeza que fulano espera isso de mim. E até pode ser que o fulano espere algum tipo de comportamento, enfim, modulado aí, né, nesse sentido. Mas mesmo que isso for assim, a escolha de como se comportar e de como se manifestar é sempre sua, né? Então, se eu não conheço isso, e vou um pouco além ainda, né? Porque assim, eu acredito que, obviamente, né? Se eu acho que eu quero agir de uma maneira, mas eu ajo de outra, porque eu acredito que eu não tenho liberdade, porque eu acredito que é isso que o outro queira de mim. Aí, quando eu faço isso, percebe que primeiro foi uma escolha. Eu escolhi atuar da maneira que eu acredito que o outro quer, porque também isso dá pra gente discutir que não dá nem pra ter certeza do que o outro quer, mas enfim. Quando eu faço isso, eu acredito que eu tô ganhando alguma coisa. Existe algum tipo de ganho secundário nisso, né? Então, seja o amor do outro, a admiração do outro, seja, eu acredito que talvez eu esteja comprando um pouco de paz mental, né? Tirando um pouco do conflito do mundo, mas o que eu quero dizer com isso é que enquanto a gente não conhece as próprias emoções, os próprios sentimentos, pensamentos, crenças, conceitos, não há verdadeira liberdade, porque a gente vai ficar meio que caminhando pelo mundo
E qualquer coisa vai servir como gatilho para despertar aquilo para o qual eu ainda não olhei, para as minhas crenças, para os meus conceitos, para os meus pensamentos. Então, de novo, mais uma vez, por que é tão importante a gente conhecer os nossos pensamentos? Porque senão a gente vai continuar por aí projetando no mundo e não tem, assim, não tem problema no sentido de, bom, tudo bem, eu sair por aí culpando o mundo pela maneira como eu me sinto, né? Assim, para a pessoa, talvez, que uma pessoa bem treinada, eu vá tentar culpá-la ou tentar projetar a minha raiva, a minha frustração nela, talvez ela nem se incomode com isso, talvez nem mude a vida dela nesse sentido, né? Mas a questão é que enquanto eu estiver projetando toda essa minha frustração nas outras pessoas, não tem solução o meu problema. Porque vai ser muito difícil fazer com que todos os seres se comportem da maneira que eu interpreto como sendo a maneira correta no mundo. Então, de novo, né, falando um pouco do vídeo anterior, não tem nem como eu alcançar a paz da mente enquanto eu não conheço os meus pensamentos, eu não conheço tudo aquilo que habita o meu ser neste exato momento. Era isso que eu queria conversar hoje com vocês, gente. Super obrigada e até o próximo vídeo.